noite. Que é a sua primeira vez aqui, Uhum. você tem que falar a sua jornada. Como que era você na sua infância brincando de boneca com a Barbie, na capirotagem, e Tudo que agora eu vir menos parar fiz. aqui. Boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer realmente esse convite. Me sinto super honrada de estar no meio de pessoas assim tão maravilhosas, né? Que também fizeram parte muito da minha jornada. O Morte Súbita, nossa, desde o começo está ali do lado, o óbito também. E agora eu venho conhecendo essas pessoas novas, então maravilhoso estar aqui. E a jornada é aquela, né? Acho que como a maioria das pessoas, crescida numa família católica, apostólica romana, estudando em um colégio de freira, mas desde criança com uma espiritualidade muito forte. Então, eu tive sempre, né, esse contato com a espiritualidade de uma forma muito intensa. Eu tenho o que talvez hoje chamem de mediunidade, então eu via muitas coisas, eu sonhava com muitas coisas, tanto que, como era a minha única, né, realidade o cristianismo, na época eu pretendia me dedicar à igreja. Olha isso. Porque eu não tinha outros contatos, nunca tive contatos com o ocultismo e tudo mais. Até que, o que aconteceu? Eu entrava em muito contato com livros de mitologia, eu adorava mitologia grega, e no começo da adolescência eu tive um sonho que me despertou. Só que como eu era cristã, imagina sonhar com Lúcifer, né? Sentir aquela culpa, e como eu queria me desvencilhar dessa culpa, eu falei assim, sabe uma coisa, isso é besteira. Se for verdade isso que eu sonhei, eu quero que aconteça tal coisa em 3 dias. E, logicamente, que eu pedi uma coisa que era impossível de acontecer. Só que aconteceu. E isso me despertou ao quê? Embora eu sentisse a culpa por aquilo, a me questionar o porquê de eu ter, de alguma forma, sonhado, né, com aquele ser, o porquê dele ter falado alguma coisa comigo em sonho, e isso começou a me despertar o interesse pelo ocultismo. Só que todo mundo sabe aqui que é do começo, né, adolescência da década de 90, que não era muito fácil se obter material de ocultismo. Não existia internet, livrarias tinham pouquíssimos livros lá no fundo, praticamente escondido. Então, onde que você mais conseguia era, de repente, garimpar coisas em sebo. E foi ali, então, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a realmente ter contato com a literatura ocultista. Só que isso foi bom, porque entre esse intervalo, de eu ter os meus 14 anos e até os meus 17, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me interiorizar. Eu comecei a fazer, né, de alguma forma, intuitivamente, meditações, a escrever, né, as coisas que me vinham em pensamento, a construir a minha filosofia própria. E depois que eu entrei em contato com os livros de ocultismo, eu fui percebendo que existiam coisas em comum. E isso foi auxiliando nessa minha jornada, porque eu fui vendo que parte do que estava ali eu já tinha, né, estava vivendo, e parte me auxiliou a me aprimorar ainda mais. Então foi quando eu tive a ideia, né, de começar a escrever o site, porque daí já era 98, já tinha acesso à internet. Comecei a fazer o Mystical Land primeiro, que era um site muito parecido com o Morte Súbita, que eu punha os meus textos de luciferianismo, mas pegava outras coisas, muitas vertentes. E aí eu falei, para que eu vou fazer um site se tem um muito melhor? Que na época já era muito melhor, né? O Morte Súbita, e já tinha gente fazendo isso. Então eu falei, eu vou fazer um site só para os meus textos mesmo. Vou colocar ali tudo isso que eu estou estudando, tudo que eu fiz a reflexão, e aí em 2001 nasceu o Formafole Angel, né? E com o tempo fui acrescentando mais alguns textos, e depois disso eu acabei desistindo do site, porque eu não sou uma pessoa muito boa em informática, essas coisas, aí estava muito difícil. Eu fiz o livro com os textos do site, então Lux Eterna foi, na verdade, um conjunto daqueles textos, né, só para deixar registrado, e a revista Nox Arcana acabou nascendo para ir acrescentando novos textos no decorrer do tempo. Só que daí em 2010, com outros projetos pessoais, entrei na segunda graduação em psicologia, acabei deixando um pouquinho de lado, até porque também eu comecei a ver algumas coisas que me desestimularam a continuar na internet. Uma delas, né, você pega seu texto totalmente distorcido em outro lugar, você pega pessoas que colocam o nome dela naquilo que você escreveu, você começa, né, a ver coisas sobre luciferianismo, que é tudo menos luciferianismo,
parece lá um cristianismo inverso, e aí você acaba meio que sendo desestimulado, né? Falar assim, não vou continuar nesse meio, perdendo meu tempo. E eu acabei saindo um pouco da parte da internet e continuei mais realmente com contato com pessoas, né, que eu já conhecia, que eu adquiri muitas amizades boas durante esse percurso e fui continuando os meus estudos próprios, né? Então, praticamente até eu chegar aqui, que agora eu estou tentando, né, voltar aos poucos para esse meio, trazendo novas coisas e vamos ver se eu engato de novo aqui, escrevendo, divulgando novos estudos, novos materiais.